Olá, tudo bem com você? Já conhece a Agro 365? Desenvolvemos soluções para auxiliar o produtor rural no gerenciamento de sua fazenda. Nesse tutorial, você vai aprender a usar a Agro 365 Pecuária de Corte, ferramenta que vai processar informações, gerar relatórios e auxiliar no processo decisório, garantindo o lucro da sua fazenda. Vamos te ensinar a utilizar cada módulo da Agro 365 Pecuária de Corte. Se você ainda não tem, vai lá no nosso website e baixa a versão gratuita de teste. Vamos lá? Hoje, nessa videoaula, nós vamos estar falando sobre, vou apresentar para vocês um menu de lançamentos da Agro 365 Pecuária de Corte. O menu lançamento, pessoal, ele é, vamos dizer assim, é a chave da Agro 365. Tudo que nós fizermos aqui nesse menu de lançamento é o que vai gerar os nossos relatórios fidedignos lá na frente. Então nós temos que prestar bastante atenção neste módulo, tá? No aprendizado de como fazer os lançamentos aqui do movimento de caixa, do movimento dos animais e da movimentação dos pastos, que essas três submenus aqui, eles que vão registrar todas as movimentações da fazenda. E se nós fizermos algum lançamento errado aqui, isso vai gerar resultado errado lá no final do ano agrícola. Então temos que prestar bastante atenção na explicação de como fazer esses lançamentos, né? Então no menu lançamentos nós temos aqui 7 submenus, né? Onde aqui, movimentação do caixa, eu vou fazer o lançamento das despesas e receitas. Aqui na movimentação dos animais eu vou fazer o lançamento das compras, das vendas, dos nascimentos, das mortalidades dos animais, vai ser aqui. E aqui na movimentação dos pastos é onde eu vou fazer a movimentação de trocar animal de pasto, colocar animal, ver quantas categorias que eu tenho em cada pasto, ver taxa de lotação, vai ser feita nessa movimentação dos pastos, né? Aqui no planejamento do fluxo de caixa, pessoal, vocês vão poder fazer uma previsão das despesas anuais da fazenda e depois ir conferindo o previsto com o planejado, tá certo? Essas outras 3 abas aqui são os códigos de lançamento. Para vocês fazer, antes de nós apresentar movimentação do caixa, que vai ser o primeiro menu que nós vamos fazer, porque geralmente o que vocês vão usar mais vai ser a movimentação do caixa, que é o lançamento de despesas, né? Todo mês tem despesas, não é todos os meses que vende animais, né? E depois da movimentação do caixa, vocês vão utilizar mais a movimentação de pastos e venda de animais. Só que para vocês fazer a movimentação do caixa, você tem que entender a lógica de como que é feita essa movimentação do caixa. A parte financeira da Agro 365 Pecuária de Corte, ela está dividido, ela tem um plano de contas, né? E ela tem aqui 32 contas, tá certo? Que vai desde Prolabore, que é a retirada dos donos da fazenda, despesas com mão de obra fixa, mão de obra temporária, cantina, abate. Então tudo que vocês gastar na fazenda, vocês vão ter que vincular a uma conta dessa aqui, tá? Então assim, então aqui esse plano de contas é um plano de contas padrão que é utilizado, que a gente utiliza geralmente nas fazendas de pecuária de corte, né? Às vezes tem alguma fazenda ou outra que utiliza uma conta diferente, mas aí a ideia é que a gente consiga distribuir tudo que a gente gasta na fazenda nessas contas aqui, tá? Contratei um funcionário lá para fazer um roço de pasto, então pode ser aqui mão de obra temporária, né? Comprei adubo para jogar na pastagem, tem a conta adubação de pastagem, né? Comprei vermífugo, medicamentos e vacina, então tem aqui, ó, a conta de vermífugos. Comprei sal proteinado para seca, sal proteinado para as águas, sal mineral. Por que a gente tem que separar isso? Para a gente poder saber depois quanto representa cada conta dessa dentro do meu custo de produção, quanto por cento do que eu gasto por ano é sal mineral, quanto por cento que eu gasto é proteinado, quanto por cento que eu gasto é mão de obra, e assim por diante. E isso aí nós vamos conseguir identificar quanto representa cada conta dessa dentro do meu custo de produção.
e aí poder comparar o nosso resultado com o resultado de outras fazendas. Então essas aqui são as contas de despesa, né? São 32 contas que vocês têm, tá certo? Depois nós temos as contas de receita, que são as contas de receita? São as vendas de animais, né? Venda, né, de todas as categorias animais que vocês têm lá em cima. Tem receita de aluguel de pasto, né, que eu posso ter receita de aluguel de pasto, eu posso alugar uma máquina e ter uma receita, eu posso arrendar uma área da fazenda para plantio e ter uma receita, eu posso ter uma outra receita que não está prevista aqui, eu posso vender uma máquina, um equipamento e isso entrar como receita também, né, gerar uma receita. Então aqui vai ser registrado, e aqui vocês têm esse espaço, essas contas aqui não tem como vocês alterar, elas são fixas, tá certo? Mas aqui tem um espaço, ainda duas contas que vocês podem inserir de outras receitas se vocês quiserem colocar, que não tem como, que não encaixe nenhuma dessas que está aqui. Mas isso só se for uma coisa extraordinária, tá pessoal? Eu recomendo que não utilize, tá? Que utilize essas contas que estão aqui, porque assim nós vamos poder comparar os nossos resultados com outros resultados depois, tá certo? Aqui tem uma receita que a gente chama de receita não operacional. Então, por exemplo, isso acontece muito nas fazendas do produtor rural. Às vezes ele tem outra atividade e ele pega dinheiro da outra atividade, ele é empresário, ele é funcionário público, ele traz receita de uma outra atividade e às vezes coloca na fazenda. Então, como é que a fazenda gera receita? A receita só vem daquilo ali que a gente falou, de venda de animais, de arrendamento. Se não foi nenhuma daquelas atividades lá, eu botei dinheiro, o proprietário botou dinheiro dele dentro da fazenda, a gente tem que dar entrada nesse dinheiro na fazenda. E aí a gente vai dar entrada através dessa conta aqui, receita não operacional, tá certo? E essa aqui são as contas de investimento. Vocês estão vendo que cada conta tem um número, né? Esse número aqui vai ser o número das contas depois, que vocês vão lançar lá no movimento de caixa, tá certo? E aqui nós temos as contas, então, as contas de investimento. Então, o plano de contas nosso está dividido em despesas, né? Que são as despesas de custeio, as receitas e os investimentos. O investimento, as contas de investimento é quando eu compro uma máquina nova, eu faço uma cerca nova, né? Então eu tenho que saber diferenciar muito bem. Quando eu faço uma despesa para reformar uma cerca, essa despesa ela entra em custeio, né? Que é o desembolso aqui, ó, que nós estamos falando. Quando eu construo uma cerca nova na fazenda, ela entra em investimento. E por que isso é importante a gente saber diferenciar? Porque as contas de investimento, o que eu invisto na fazenda, ela não pode ser confundida, ela não pode entrar, ela entra no fluxo de caixa da fazenda, da despesa, mas não entra no custo de produção, porque o investimento ele vai ser diluído, ele dura vários anos. Então eu não posso querer, eu gastei lá 100 mil reais numa cerca em 2020 e essa cerca vai durar 15 anos, eu não posso querer que essa cerca seja paga num ano, no meu custo de produção. Então aí não tem negócio que dê lucro, né? Então assim, a gente tem que saber separar isso muito bem separado, para que a gente não ocorra o risco de colocar despesas de investimento no custeio, tá certo? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Quando eu compro uma caminhonete nova, é investimento. Eu comprei um trator novo, é investimento. Aí eu mandei reformar o trator, aí é custeio. Aí eu tenho a conta aqui, ó, manutenção de máquinas e veículos, entendeu? Aí é manutenção, é custeio, é desembolso, né? Eu comprei, deixa eu ver aqui, mandei reformar o galpão das máquinas, é o que? Reformar, manutenção de benfeitorias e instalações. Aí eu mandei ampliar, aumentei 50 metros o galpão de máquinas, então é o que? É um investimento. Aí eu vou estar aqui em benfeitorias e instalações, eu tenho que saber diferenciar isso, o que é custeio e o que é investimento, tá? Tem que ficar muito claro. Às vezes eu tenho um produto na minha fazenda que é uma estaca, ela pode ser uma despesa de custeio e pode ser uma despesa de investimentos, dependendo do que. Se eu usar aquela estaca para reformar uma cerca, ela é um custeio. Se eu usar uma estaca para construir uma cerca nova, ela é um investimento. E eu tenho que saber separar isso na hora de lançar as minhas despesas no caixa, tá bom, pessoal? Então aqui é o plano de contas, tem o número que é as contas que tudo que vocês gastaram na fazenda vai ter que estar linkado a uma conta dessa, né? Aí eu comprei a vacina
uma vacina para carbúnculo. Qual é a conta que eu vou jogar? Que eu vou apropriar ela? Na conta vermífugos e medicamentos. Eu comprei uma ração, né? Aí eu tenho aqui, ó, concentrados para ser fornecida a pasto. Então o que eu tenho que saber, eu paguei a comissão no leilão do gado que eu comprei. Aqui, administração. Aí eu tenho um escritório, lá eu paguei energia, paguei telefone, tem a secretária que eu tenho lá. Essas despesas todinhas, pagamento da secretária, pagamento de energia, pagamento de telefone, do aluguel, vai ser lançado na conta administração. Então isso tem que ficar muito bem claro para vocês, tá bom? Bem, então vamos lá. Então aqui, ó, eu tenho um plano de contas. Aqui a gente tem um resumo das contas de caixa, né, que são essas aqui. Então, por exemplo, ó, lá eu mostrei para você que tem um resumo, né? Aí eu quero lançar uma despesa no Prolabore. Qual é o código da conta? É o código número 1. Então essa planilha aqui, ela sempre está à disposição para vocês olhar o número e lançar no caixa. Então vamos lá, ó. Esse aqui, ó, lançamentos, né? Vamos lá, movimento caixa. Essa planilha aqui, tá? Aqui é onde vai ser feita toda a movimentação de receita e despesa da fazenda e investimento, tá certo? O que você tem que colocar aqui? Primeira coisa, e o mais complexo da planilha, é isso que eu vou apresentar para vocês aqui agora, então vocês prestem atenção, tá? Quando a gente estabeleceu lá que o ano agrícola ele é 2019, 2020, vocês vão preencher aqui. Cada vez que vocês começar um ano agrícola, vocês vão preencher aqui, tá certo? 2019 e 2020, que o ano agrícola começa num ano e acaba no outro, tá certo? E aí, vocês têm que definir os meses que estão aqui, a que ano pertence, tá certo? Então assim, se nós estamos se fosse no exemplo aqui 2019, quais são os meses que fazem parte do ano de 2019 nesse ano agrícola? 2019-2020, tá certo? Aí eu vou digitar o número 1. Quais são os meses do ano que fazem parte do ano agrícola que vai ser 2020? Aí eu digito 2. Então aqui nesse exemplo, 2019 vai ser janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, tá certo? 2020 é julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, tá? Mas isso aqui é vocês que definem o ano agrícola de vocês aqui na planilha, né? Então se o ano agrícola, vou dar um exemplo, vou fazer um exemplo aqui como se fosse aqui, ó, 2020, tá certo? 2021, tá? O ano agrícola ele vai começou agora em julho de 2020 está começando o agrícola. Então aqui seria 1 e 1. Até dezembro seria 1, porque nós estamos começando o ano agrícola em julho de 2020. E vai acabar em junho de 2021. Aí aqui seria 2, né? 2. Pessoal, isso aqui tem que ficar muito bem claro para vocês, que isso aqui é a chave do negócio. Se fizer errado essa configuração do ano agrícola, as informações de receita e despesa não aparecem, porque a planilha utiliza a data, mês e ano, que vocês estão vendo aqui, ó. O dia, não importa o dia que vocês lançar a despesa, mas o mês e o ano é fundamental. Então se eu lançar uma despesa aqui em janeiro de 2019, tá? Ela vai aparecer lá no mês de janeiro de 2019. Então nós temos que ficar atento a isso aqui. Vou voltar aqui os números que eram, porque senão não vai aparecer nada lá na frente depois, tá? 2019, 2020, por causa das datas que foram lançadas aqui. Tá? Então aqui era 2. Então ficou claro para vocês? O ano agrícola que vocês vão trabalhar, ele tem que estar aqui, ó, no mesmo, lá se o ano agrícola está 2019, 2020, então vai ser 2019 no primeiro e 2020 no segundo. E aí digita o número 1 no mês que vai pertencer a 2019 e o número 2 os meses que vão pertencer a 2020 dentro do ano agrícola. Aqui, antes de começar o trabalho, vocês vão pegar,
começar os lançamentos, vocês vão dizer o saldo em caixa que vocês têm, tá certo? Ah, quanto que eu tenho saldo em caixa? Você pode considerar o dinheiro que eu tenho. Hoje ninguém faz mais isso, né? Guardar dinheiro fora de banco, né? Mas você pode colocar aqui, eu tenho lá o saldo que eu tenho na conta corrente, o saldo que eu tenho no banco, tanto faz, tá, pessoal? Lançar aqui, pode colocar, não precisa colocar nos dois, pode colocar só num, tá? Aqui, se você não quiser movimentar esse lado aqui, não precisa movimentar, pode fazer toda a movimentação só aqui, não bota saldo nenhum aqui no banco. E aqui, você está vendo aqui, ó, movimento do caixa, vocês digitam o número 1, tá certo? Então, se vocês, movimento do banco, digita 2. E movimento do caixa e banco, digita 3. Se vocês vão pagar a conta com um pouco de dinheiro do caixa e um pouco de dinheiro do banco, vocês digitam 3, tá certo? Então, aqui vai dizer de onde é que sai o dinheiro para pagar. Então assim, eu vou dar entrada, eu vendi fêmea, né? E esse dinheiro, venda de fêmea, esse dinheiro vai entrar no banco. Aí eu digito o número 2, né? Que é o movimento caixa, e jogo lá a entrada do banco aqui, tá certo? Bom, então vamos lá. Primeira coisa, vocês vão fazer um lançamento de venda de animais, né? Aqui vocês vão lançar o código da conta. Esse código da conta, quando vocês lançar, ele vai trazer esse nome para cá. Então, para você saber, eu vendi fêmea de 36 meses. Qual é o código da conta? Eu tenho que vir aqui, ó, número de contas, e eu vou olhar aqui, ó, vendas de fêmea. O código é 49. Eu volto no movimento caixa e boto 49 aqui. Quando eu boto 49 aqui, ele puxa o nome. Vou apagar aqui para vocês verem. Ó, não tem nome nenhum, entendeu? Eu botei a data que eu vou vender. Aí eu vendi foi fêmea maior que 36, foi vaca gorda que eu vendi, né? Então bota aqui o código 49, ele traz o nome da fêmea, ele vai apropriar esse valor lá na conta. Eu vendi fêmea no mês de janeiro de 2019 e esse dinheiro entrou no movimento do caixa, que é essa parte aqui. Então eu dou a entrada do dinheiro aqui. Quando eu vendo, que eu gero receita, o dinheiro entra na entrada, ou do caixa ou do banco, tá certo? Caixa ou banco. E aí o código tem que estar atento ao código aqui, tá certo? Então aqui é o número da conta e aqui é o código onde eu vou lançar o dinheiro. Se eu vou lançar no caixa, eu digito o código 1. Se eu vou lançar no banco, eu digito o código 2. Se eu vou lançar nos dois, vou lançar um pouco no caixa e um pouco no banco, eu digito o código 3 aqui e posso dar entrada de um pouco de R$1.000 aqui e boto para dar entrada aqui, tá certo? Então, aqui, pessoal, é onde faz toda a movimentação de receita e despesas. Aqui nós lançamos vendas, despesas e vendas. Então aqui eu lancei uma venda de animais. Aqui eu lancei uma retirada do proprietário, o prolabore dele, né? De saída, então R$3.000 saiu do caixa, tá certo? E aí eu venho aqui, qual é? Eu quero lançar uma despesa de compra de sal mineral. Eu venho aqui, ó, despesas, né? Aqui está a conta despesas, estão todas aqui de um lado só, despesa. O sal mineral é a conta número 10. Aí eu volto para o movimento do caixa, venho aqui, coloco o número 10, certo? Sal mineral. Aí essa conta vai lá para o sal mineral, tá certo? Então assim, é bem simples, tá? É só tomar cuidado aqui na parte dessa configuração dos meses do ano e ficar atento na hora do lançamento da data, tá, pessoal? A data tem que lançar dia, mês e ano, certo? Sendo que a planilha ela utiliza somente o mês e o ano para distribuir a despesa. Então não importa se não precisa ser o dia, foi no dia 5, tem que ser no dia 5. Não, pode ser dia 10, pode ser dia 15. Sendo no mês de janeiro, não tem problema nenhum. Tá no mês certo e o ano certo, não tem problema nenhum. Bom, feito o lançamento aprendemos aqui o lançamento da movimentação do caixa, nós vamos aprender agora o lançamento da movimentação de animais, certo? Mesma coisa, pessoal. A configuração aqui, ó, ano agrícola, lançamento de animais, tá? Mesmo sistema. Aqui só tem uma diferença aqui, ó. Aqui vocês configuram só o primeiro semestre. Então aqui, ó,
Se o primeiro semestre, aqui está falando, se o primeiro semestre for 2019, digite 1. Se o primeiro semestre for 2020, digite 2. E o segundo semestre você sempre coloca ele fixo. Então, porque às vezes, o que acontece aqui? Às vezes o ano agrícola do produtor não começa, tem algumas fazendas que usam ano agrícolas diferentes. Uma começa em junho, outra começa em o ano agrícola em maio. Então dessa maneira aqui, tem como a gente configurar. Por exemplo, meu ano agrícola poderia começar, um exemplo, em maio, né? Então eu teria o que? Eu teria o ano agrícola começando em maio, eu teria aqui o mês de 2019, eu teria 1 aqui, maio, né? Seria 1, junho seria 1 e o segundo semestre todo seria 2020 e janeiro e fevereiro seria 2020, março, né? E abril. Então eu poderia começar com essa configuração aqui, eu consigo começar o ano agrícola qualquer época do ano. Mas o tradicional é começar o ano agrícola em 1º de julho, tá certo? Então se eu começo o ano agrícola em 1º de julho, e então 2019 aqui seria como está aqui, ó, 1, né? Todo janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho seria 2019, né? E o segundo semestre 2020, tá? Ou ao contrário, né? Então assim, essa configuração vocês têm que prestar muita atenção na hora de fazer essa configuração. Lembrando que é importante vocês colocar esse valor aqui, tá? Que esse aqui, uma unidade animal corresponde a 450 kg. Então todas as movimentações de animais, de cálculo de arroba, de taxa de lotação, de UAS por hectare, tudo vai depender desse número aqui. E esse número aqui, ele está aberto aqui, mas ele nem era para ser aberto, ele era uma unidade animal, sempre vai ser 450 kg, tá? Não tem outro valor diferente. Então vocês nem mexam nesse valor aqui, vai ser sempre 450 kg, tá certo? E aqui é a mesma coisa, ó. Quando nasceu o bezerro, vocês vão lançar bezerro aqui. A data que nasceu o bezerro, né? Aqui você pode lançar de 1 em 1, ou vai lá no campo, tem 10 bezerros que nasceu, pode lançar os 10 de uma vez. Então eu venho aqui, ó, código dos animais, venda, compra de animais, mortalidade, indicadores reprodutivos, produtivos, mudança de categoria de animal, tudo vai ser feito aqui nessa movimentação de animais, tá certo? Então quando for, aqui tem um recadinho para vocês, ó. Quando for lançar mortalidade, aqui ó, quando lançar mortalidade, nascimento, transferência de categoria de animal e dados reprodutivos, não se lança valor, só faz o lançamento de entrada e saída. A gente lança valor somente quando for venda e compra de animais, tá certo? Então se eu fiz só uma morte, morreu lá 10 bezerros, eu deixo o valor em branco, eu boto o código a data que morreu esse bezerro, né? Eu boto aqui, eu venho aqui, morte de bezerro mamano, eu vou lá em código de animais, mortalidade, morte de bezerro mamano, é o código 45, eu vou lá em movimento animais, boto o código 45, ele vai puxar o nome aqui, ó. Se eu botar aqui 48, ele vai botar morte de macho de 12 a 14 meses, então, né? Então bota aqui bezerro mamano, e aí tu bota a quantidade de bezerro, bota o rendimento de carcaça. Quando é animais assim, transferência de categoria, só vamos mudar o rendimento de carcaça, em vez de ser 50%, só quando a gente for que vende para frigorífico, que aí a gente tem o rendimento certo de quanto é que rendeu a carcaça da vaca, né? Vaca para abate, boi para abate, a gente tem o rendimento. Geralmente esse rendimento é mais que 50%. Mas quando é transferência de categoria, morte, esses eventos assim, a gente lança sempre 50%, tá certo? Então ficou claro? Eu tenho que fazer o que? Eu quero lançar um nascimento de bezerro. Primeira coisa que eu tenho que saber é o código, né? Esse código eu só vou saber olhando aqui, código dos animais. Eu venho aqui, ó, nascimentos, né? Vamos ver aqui, mortalidade, transferência, bezerros nascidos, tá vendo? Então o código é 60. Eu vou lá,
em movimento e vou colocar o código 60, ele vai puxar o nome aqui da categoria animal. Eu boto aqui a quantidade de bezerro que nasceu, qual o peso do nascimento do bezerro, rendimento é carcaça, não boto valor nenhum e coloco aqui entrada de animais. Então tudo quando eu compro, quando nasce, é entrada. Quando eu vendo, quando morre, é saída. E na transferência de categoria, pessoal, é o seguinte, quando eu vou transferir de categoria, eu tiro, se eu tô uma categoria, ó, por exemplo, categoria de 13, ela vai passar de 13 para 24, de 25 para 36. Então aqui, ó, eu dou a saída, tá? Eu dou a saída da categoria. Se ela está saindo da categoria de 13 a 24 e está indo para categoria 25 a 36, eu dou saída, transferência de categoria, a conta é a 66. Eu faço a transferência. A transferência ela sai de uma categoria e ela vai dar entrada em outra categoria, tá certo? Ela sai de uma categoria e passa para outra categoria. Então eu lanço aqui entrada e saída, só faço a movimentação de entrada e saída. Quando eu vou tirar de uma categoria, eu lanço em saída. Quando eu vou passar para outra categoria, eu lanço em entrada os animais, ok? Bom, e a movimentação dos pastos, pessoal, é o seguinte, aqui nós temos, são 30 pastos, né? Cada menuzinho desse aqui, ó, cada botão desse aqui, cada submenu é para vocês fazerem a movimentação de 2 pastos. Então aqui o primeiro passo foi o que eu botei o nome lá, o segundo é retiro da sucuri, o segundo está com o nome de número pasto 2. Eu vou entrar aqui e vou fazer a movimentação desse pasto. Essa parte aqui é o pasto número 1, né? Que se vocês vão olhar aqui está o nome dele, e aqui é o pasto número 2. Aqui vocês vão colocar as categorias de animais que vocês têm lá dentro. Ah, nesse pasto de 50 hectares, retiro da sucuri, eu tenho lá, eu vou escolher a categoria aqui, né? Eu escolho a categoria que eu tenho, coloco lá, eu tenho 144 fêmeas, com peso médio de 420 kg, data de entrada e data de saída. Eu posso tirar de um pasto, né? Eu coloco a vaca, eu coloco esse gado lá e eu boto a data de entrada e data de saída. E aqui vai ser calculado a taxa de lotação média desse período com essa quantidade de animais, tá certo? Então, para cada categoria de animais que você tiver lá dentro e o período que eles ficarem, ela vai calcular uma taxa de lotação. No final do ano agrícola, ela diz qual foi a média de lotação daquele pasto. Se foi uma UA, se foi uma UA e meia, se foi 2 UAs. Então, o que vocês têm que registrar aqui? É a movimentação desse pasto. Quantos animais eu tenho dentro desse pasto, né? A quantidade, o peso médio desses animais e o tempo que esses animais ficaram no pasto. O dia que eles entraram e o dia que eles saíram, tá? Então, vocês têm aqui, são 30 pastos, né? Cada planilha vai controlar a movimentação de 2 pastos, tá? Então aqui, volta aqui, ó. Agora eu vou fazer vou tirar os animais do pasto da sucuri, tá certo? Eu tiro daqui e boto aqui nesse outro pasto. Então vocês podem fazer essa movimentação, tira de um e coloca para outro, e ele vai fazendo os cálculos da taxa de lotação das pastagens, ok? Bom, então o nosso painel de lançamentos, pessoal, são os principais menus, né? Movimentação do caixa, movimentação de animais, movimentação do pasto, né? A gente tem aqui ainda também o planejamento do fluxo de caixa. Então aqui, ó, nessa planilha, vocês vão fazer a previsão do ano todinho, de que vocês vão gerar de receita, e vocês podem fazer a previsão. Aqui é previsão, então é planejamento. Você pode prever antecipadamente, fazer o planejamento da fazenda anual, das despesas que vocês vão ter durante o ano. E aí vocês vão saber qual é o fluxo de caixa, quanto é que vai investir, e a planilha vai fazer um fluxo de caixa aqui para vocês, positivo e negativo. Tem meses que vocês vão gastar mais, tem meses que vai gastar menos, né? Então você já tem como visualizar como é que vai funcionar a previsão de despesas de vocês. E depois lá na frente vai gerar alguns relatórios mostrando para vocês o que vocês previram e o que vocês gastaram. Bom, pessoal, o menu de lançamentos é essas funções que eu mostrei para vocês. Ele é o menu mais complexo que a gente tem de lançamento.
Se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês podem nos chamar aqui pelo WhatsApp para a gente fazer esclarecimento, ou a gente pode agendar uma videochamada para a gente estar explicando melhor para vocês como lançamento, se ficou alguma dúvida na forma de lançar, tá bom? Então, até a próxima, onde nós vamos estar falando na próxima videoaula, eu vou estar explicando para vocês o menu máquinas e veículos, que é onde nós vamos gerenciar as máquinas da fazenda, calcular custo de hora máquina, saber quanto é que custa uma hora do trator que eu tenho, dos implementos que eu tenho, né, do conjunto. Então vou botar um trator aí para fazer um serviço na fazenda lá, eu vou botar um trator e uma aradora, quanto é que custa a hora desse conjunto? Aqui a gente vai conseguir calcular tudo isso, fazer controle de abastecimento, das manutenções das máquinas e das atividades realizadas, tá bom, pessoal? Então aguardo vocês na próxima aula para a gente estar falando sobre máquinas e equipamentos. Até mais, até a próxima. Então, gostou das orientações para o uso da Agro 365 Pecuária de Corte? Ficou claro para você? Se ficou alguma dúvida, pode entrar em contato através dos canais de comunicação com o cliente para sanar as suas dúvidas. Se gostou do nosso tutorial, dá um like. E não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, ativar o sininho para não perder nenhuma atualização da Agro 365. E compartilhe esse material com aquele seu amigo que precisa de uma mãozinha na gestão da fazenda. Acompanhe os tutoriais dos próximos módulos do segmento Pecuária de Corte da Agro 365.